Ai, meu Deus do céu. Pessoal, vamos começar de novo aqui. Vou ver se a gente dá uma recapitulada rápida. Esse aqui é o Papo Carreira. É o lançamento de uma roda de conversa com profissionais que trabalham com sustentabilidade. Eu estou recebendo hoje a Lívia, da Transições Ecológicas, e ela está contando a trajetória dela. Eu acho que é muita coisa para a internet. Ela não dá conta. Eu acho que filtro mais não sei o que, mais não sei o que, eles não. O meu celular não dá conta, eu acho. Vamos ser, então. Ou É põe muita aí e a gente tenta coisa, de né, novo. para ele. Não, uma ova. Olha esse, que linda. Deixa eu te falar. Eu vou te pedir Fala. só, eu não consegui salvar a anterior. Tá? Vai sem filtro, Sem Dani. você em filtro. Sem filtro, então agora vai ser outra conversa. Sem filtro é outra conversa. Faz um favor, Lívia. Resume rapidamente a trajetória até chegar aonde você estava na reforma, vivenciando a experiência que você descobriu o Zero Waste. E aí tem uma coisa que você esqueceu de falar no meio dessa primeira parte, que foi como é que você começou com a música, né? Isso você não falou. Ixi, mas é que a música, meu. Putz, a Lado música é lá B, na faculdade. Lá na faculdade. Eu sempre quis tá. um violão desde criança. Aí meus pais nunca me deram, eles sempre me davam outras coisas. E aí eu nunca pude expressar essa questão. Aí uma amiga uma vez foi viajar e deixou o violão em casa. Aí eu peguei o violão, aprendi a tocar em uns 4 meses. Tudo que eu sei hoje eu aprendi naqueles 4 meses, foi só isso. E comecei a cantar, daí eu tive banda na faculdade, foi super. E hoje eu tenho um duo com meu marido e a gente E no final, faz. canja pra gente. Nossa, já tô até vendo onde está o violão aqui. Não, sem violão, quero Tô ver. brincando. Tá, então volta na formação como geóloga, aí depois você passa pelas experiências de trabalho, a vida na Ecovila e chega rapidinho na reforma do AP. Isso, sou geógrafa, na verdade. É geógrafa. É Suécia, é geóloga, né, Dani? Enfim, sou geógrafa, entrei na universidade, caí com a turma da permacultura, daí fiz 2 formações, daí me formei, tive minha filha no meio da graduação, tive que ir embora para São Paulo. E nesse processo de ir embora para São Paulo, eu fiz uma pós em neurociência e psicologia aplicada, porque eu fui trabalhar numa consultoria de comportamentos, de treinamentos comportamentais. E passei por uma reforma da minha casa em 2014 e tive que me mudar para dentro dessa reforma. E eu já estava infeliz com o meu trabalho e minha filha olhou para aquilo tudo e falou que a gente não podia morar ali porque tinha muito lixo, estava muito sujo. E aí naquele momento, por algumas, né, algumas convergências, eu fui buscar na internet algumas pesquisas em pós, em sustentabilidade, saber para onde que eu poderia voltar para aquele lugar, eu acho. Queria um pouco regressar para a universidade, assim, para aquele momento, né, para aquela fertilidade toda. E aí, pesquisando a questão dos R's, eu achei o movimento Zero Waste através da Bia Johnson, né? Geralmente, pelo que eu converso com as meninas, elas acham primeiro pela Lauren, ou Lauren, né? Mas eu achei pela Bia, acho que porque eu fui pesquisar pelos R's, não sei, tenho essa teoria. Não conheço essa outra aí. Só a Bea Johnson mesmo. Quer Ah, dizer, nem então, eu nem conheço essa. Na verdade, eu conheço a Karen, entendeu? Rodrigues. Por favor, menos lixo. E você. E pronto. Já vem traduzido, entendeu? Não é fácil. isso. Tinha essa dificuldade, né, no começo. Então, a partir de quando eu achei o movimento, eu falei, nossa, eu quero, né, eu tinha muitas práticas sustentáveis em Floripa. Eu já compostava o lixo desde 2006, eu já usava biosorvente desde 2006. 2006 foi um ano meio chave, assim, foi quando eu fiz a formação, né? E tinha compras coletivas em Floripa. Eu sempre estava muito envolvida em projetos que já tinham essas sementes, assim, sabe? Já tinham essas questões.
Então, quando eu achei o movimento da Bia, eu falei, nossa, eu posso continuar sendo assim na cidade. Vamos ver como é que em São Paulo isso vai acontecer. Então, esse foi meu desafio, assim. E daí eu entrei nessa jornada com a minha filha, meu marido veio meio que arrastado, assim, né? Sim. Como todos os homens. Eu acredito, não todos, mas não vou Na querer hora, generalizar. foi na hora que você falou isso que começou a travar. Não falar mal dos Tá, machos, não tem problema aqui no Instagram, entendeu? enfim. Aí comecei a fazer isso e me tornei uma pessoa muito radical, porque igual acho que você, quando eu conheci a permacultura, eu virei a garota perma, assim. Tudo era permacultura na minha vida, todos os meus trabalhos de faculdade, tudo que eu fazia, tudo onde eu ia, tudo era permacultura e eu achava que a permacultura ia salvar o mundo, ainda acho, obviamente, mas Ai, que bom. quando eu, quando eu fiz o movimento, quando eu conheci o movimento Zero Waste, eu me tornei uma pessoa muito radical naquilo. E quem mais sofreu com isso foi minha filha. E eu tive um insight de quando eu estava sendo radical, eu tenho contado essa história, eu conto às vezes essa história, que é quando ia ser aniversário dela, estava para perto do aniversário, eu falei, ai filha, o que você quer de presente? Que a gente vá não sei aonde e tal. Daí ela pediu para eu não ficar brava com ela, mas que ela queria um condicionador de farmácia. Aí E eu aí, lembro. tipo, eu me senti péssima, assim. Tipo, eu falei, coitada, eu sempre conto essa história, mas foi um momento que eu olhei pra mim e falei assim, meu, eu preciso dar uns 10 passinhos pra trás, porque, calma, ela é uma criança com outras questões, outras necessidades. Meu marido também vinha vindo, né, daquele jeito, assim. E aí eu meio que dei uma centrada, assim. Isso foi no aniversário, acho que de 8 anos dela, né? Ela não queria. Até hoje ela sente cheiro de óleo de coco, ela tem uns tremelique, assim. Muita pasta de Arrepia, dente com óleo de coco. arrepia. Arrepia, ela sai correndo. Bom, enfim, aí esse processo, né, de conhecer o movimento Zero Waste, de implementar essa rotina na minha casa, assim, depois, em 2014, eu descobri que existia uma compostagem doméstica, que não precisava só ter quintal para fazer, através do projeto do Haddad. Não sei se você conhece esse projeto do Conheço. Composta SP. Eu me inscrevi e tal, eu fui uma das famílias contempladas e falei, nossa, não acredito, eu quero fazer essa compostagem em casa, né? Já conhecia o processo, já tinha implementado em outras comunidades o projeto, né? Projeto do Haddad, né? Que era para ser o presidente. Ah, tá. Não, só para lembrar, Né? Fazer um parênteses aqui muito bem feito, porque né? Não, cortei respira, ela. respira. Volta, amiga, volta. Volto. Enfim, aí foi então todo esse processo de retorno para São Paulo, enfim, de conhecer o movimento, essa questão da minha filha, que eu. E aí, muito cedo eu concebi abrir uma loja, porque eu já estava vendo o movimento acontecer lá fora, né? Europa, Estados Unidos ainda não tinha nenhuma loja, mas tinha no Canadá, tinha na Europa, tinha em Londres, e eu via isso, eu perseguia isso na internet. Era o meu lugar, eram lugares onde eu ia buscar informação mesmo, né? E aí eu comecei a conceber esse projeto lá em 2015. Às vezes eu falo com a Karen, assim, ela fala, eu lembro quando em 2016, eu acho que a gente fez uma conversa rápida, eu falei, eu quero abrir uma loja. Então, eu já estava cultivando esse projeto muito antes dele ter nascido efetivamente, entendeu? Do Então, espaço Zero Waste. tem uma coisa que me chamou a atenção aqui que a gente não tinha falado, mas é, hoje, quando você olha para trás, você vai falar agora do empreendedorismo, que eu acho que é a jornada mais intensa, né? Que é de empreender, de tudo que você se preparou antes de abrir a loja. E aí a gente olhava assim, era um negócio gigantesco, né? Quando a gente chegava lá, era uma portinha, tudo 6 pequitinho. metros quadrados, as pessoas não E aí acreditavam. qualquer conversa que você tinha de uma hora com uma pessoa era o conteúdo de um curso ou de um livro que eu comprei aí, inclusive hoje, entendeu? E aí cada conversa era um curso, assim, intensivão de informações. Mas antes da gente só entrar nisso, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, o que você traz de mais forte hoje dos seus conhecimentos de geógrafa, da neurociência, que é um negócio que eu também sou apaixonadíssima, né? Como é que isso se dá dentro e aí, quanto mais a gente entende esse processo, né, eu acho que mais fica, assim,
a gente direciona melhor os nossos recursos, né? Tipo, como é que eu vou mudar um hábito? Como é que eu vou fazer, sei lá, tal coisa? Então, o que você traz aí da geógrafa e da neurociência e também dessa experiência em treinamentos comportamentais? Porque o Zero Waste é um movimento, né, que propõe que as pessoas mudem de estilo de vida. E então, o que isso te ajuda? Eu estava conversando isso com meu marido esses dias, né? Às vezes a gente vai passando por processos da vida e vai passando um tempo, a gente nem consegue muito separar o que é de cada coisa, né? Porque adere tanto na gente, faz tanto parte da gente, né? Que a gente não consegue separar o que é para cada coisa, né? Então, eu até preciso refletir um pouco mais, assim, porque é muito automático. Mas acho que, assim, dentro da ciência geográfica, que é minha paixão, assim, eu acho que a ciência geográfica, enquanto uma dimensão, um olhar, uma forma de ver o mundo, para mim é muito incrível e eu me apaixonei muito rapidamente pela ciência geográfica, assim. E a neurociência, eu me apaixonei depois por toda essa questão do aprendizado, né? Como as pessoas aprendem as coisas, o que precisa para uma boa aprendizagem. Tanto que quando eu fiz a minha conclusão da especialização, o meu tema era pobreza e funções executivas, né? Como é que tem estudos de crianças de medição de saliva, onde em crianças que estão num ambiente de muito estresse, né? Isso relacionado a ambientes vulneráveis mesmo e pobreza, já tem um nível de cortisol que é muito elevado perto de crianças que estão em ambientes menos vulneráveis, e isso tem uma afetação direta nas funções executivas, do pensamento abstrato, do pensamento matemático, do pensamento das funções executivas mesmo humanas, né? Então, e aí minha jornada com a neurociência sempre foi mais nesse sentido de pesquisar comportamento humano mesmo, né? E aí, quando eu já estava mudando os meus comportamentos, não porque eu estudei neurociência e geografia e porque eu sou mãe, que eu seria mais tranquila nesse sentido. Tanto que eu fui bem radical com a minha filha, por exemplo, que estava ali comigo, meio que obrigada, né, por aquela rotina, a viver aquilo. E daí eu, como ela pôde me expressar aquilo, eu pude também dar alguns passos para trás, entender que ela tinha o tempo dela e os processos dela. O cabelo dela também, ela tinha me pedido um condicionador. O cabelo dela se conhece, é crespo, encaracolado. Então ela. Não, mas bastantão, assim, o dela. E ela não conseguia lavar o cabelo, depois passar o vinagre, entendeu? Porque o cabelo dela não estava funcionando aquilo. E aí, enfim. Então, o que eu acho que tudo é meio que ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, a questão da música me ajudou muito nessa questão de como eu enxerguei o Catarse poderia ser, naquele momento, um processo de divulgação do que eu estava fazendo, né? Porque eu já conhecia o Catarse, já tinha ajudado amigos a fazer Catarse, eu já tinha, enquanto com banda, já tinha feito Catarse. E eu falei, e aqui lá fora, né? Europa, Estados Unidos, das 380 lojas que existem no mundo hoje, 86 foram feitas através de financiamento coletivo. Então, isso é um dado que eu olhava e falava, né? Foi aumentando esse número. Esse é um dado de hoje, né? É um movimento social, o Zero Waste se configura como um movimento social, e ele tem, por acontecer nas redes, ele tem uma forte validação social dessas pessoas mesmo que compram, né, essa ideia. E aí eu falei, bom, vai ser perfeito, porque não existe essa loja, eu quero fincar essa bandeira, eu acho que é um processo importante acontecer aqui, o Brasil está pronto, já tinha visto nascer vários fornecedores, eu já persegui esses fornecedores também, eu já usava, eu já conhecia. E aí eu falei, eu vou fazer um Catarse. E isso se transformou num baita potencial de divulgação, né? A gente teve contribuições de fora do Brasil, mas a gente teve do Maranhão, do Rio Grande do Sul, do Iapoca-Chuí, assim, né? E aí isso foi um start. Então, aí nisso veio a matéria da Hype, né? Assim, por conta do Catarse, né? Da Quase Nômade. Não sei se você segue ela. Ela é uma jornalista. Ela falou, vou fazer uma reportagem. E era Julho Sem Plástico. É muito legal, porque nesse Julho Sem Plástico eu tô lançando o meu próximo passo, assim, enquanto De novo. empreendedora dentro do movimento Zero Waste. E aí era julho. E aí ela fez a matéria. Eu também gosto muito dessa matéria, porque é Julho Sem Plástico, que ela quer abrir uma loja
Zero Waste, né? Eu gosto, tenho um carinho muito grande, porque... Enfim, e aí depois teve toda essa questão das mídias, né? Mas tem uma coisa, Dani, muito legal de eu tocar aqui. Eu sentia que era o momento certo, né? Acho que quando você está muito envolvida numa coisa, você consegue ter um pouco de visão sistêmica. Eu falava, meu, é agora, tem que ser agora. E quando a Mapiei estava abrindo, quando estava abrindo o primeiro espaço, aconteceu a proibição dos canudos no Rio de Janeiro. Então, isso é uma conjuntura, era uma conjuntura nacional, tinha uma conjuntura global da questão da discussão dos plásticos, que estava começando a ficar forte naquela época. Teve a proibição dos canudos no Rio de Janeiro e a gente estava abrindo. Cara, isso é um Convergiu, né? alinhamento, para quem gosta de astrologia, de 3 níveis Astrológico. aí, do micro, meso e macro, que causou uma confluência, assim, de Uhum. dar certo, né? Bom, tem umas coisinhas que eu quero comentar. Primeiro, que dá os créditos para minha mentora de permacultura, que entrou aí na live depois, a Ive. A gente tinha falado dela e aí a live deu mau pau, a gente teve que recomeçar. Então, tem uma live nossa maravilhosa que salva quem quiser dar uma olhada, e eu coloquei outras referências também da Ive. Segundo, quando a Lívia comentou sobre essa formação inicial, né? A gente entra na graduação muito sem, com muita insegurança, geralmente, sem saber. É um período da vida, né? Que a gente tem, a gente quer testar as coisas, e isso tem sido muito diferente agora nessa geração, que eu vejo que eles testam, eles estão aprendendo um pouco essas lições. Então, tem muita gente testando, criando negócios ainda na escola, tem muita coisa acontecendo diferente, isso é muito legal. Mas, para nós que vivemos um pouco essa graduação estranha, né? Tipo, eu fiz letras, por exemplo. Não existe nada que a gente desperdice quando a gente faz aquilo que a gente está assim integralmente dedicada. Então, assim, na época eu gostava muito de literatura e tinha facilidade de aprender línguas. Então, eu fui fazer alemão. Não sei se você sabe disso, mas eu sou formada em alemão na faculdade, na USP, e a gente traz com a gente conhecimentos, né? Então, a Lívia falou que ela não consegue separar muito o que essa formação como geógrafa ajuda ela hoje, mas ela vive postando mapas aí que só ela sabe ler e encontrar muito melhor do que nós, né? E aí, uma outra coisa que você passou meio rápido, que eu acho que foi essa preparação para abrir a loja. Porque você estava com aquilo muito forte dentro de você, você vivenciou, né, o movimento, você começou a trazer isso para a tua prática do dia a dia, viu quais eram as dificuldades. Então, você experimentou muito os seus produtos e você sabe falar deles melhor do que qualquer pessoa. Mas teve uma outra parte que é muito importante para o empreendedor, que foi a enorme pesquisa de mercado que você fez. Então, assim, você viu tudo o que você podia ver com os próprios olhos, pisando dentro das lojas, né? Zero Waste, fazendo a tour naquele momento que você estava quase dando um burnout, né? Não foi isso? Não, não, o burnout foi quando eu abri o negócio. Foi Ah, depois. Nossa, e esse burnout, assim, ninguém soube que eu tive, assim. Eu posso falar hoje, porque hoje eu tô bem, mas ninguém sabia que eu tava tendo. Então, eu tava surtando e ninguém tinha noção, assim, do que tava acontecendo comigo. Mas, assim, em 2017, eu fiz uma tour Zero Waste. Eu vim fazer 2 shows aqui, na Alemanha, Portugal. E aí eu falei, cara, eu nunca fui pra Europa, nunca viajei, eu tinha feito uma turnê na Argentina e no Uruguai, mas eu nunca tinha saído, assim, nunca fui para os Estados Unidos, nunca fui pra Europa, e aí eu falei assim, meu, eu Europa é quero foda. ver esses lugares que eu tô vendo aqui no meu Instagram. E aí eu aproveitei que eu ia estar aqui, comprei uma passagem mais esticada, né, da volta, e fiz uma rota dos lugares que eu ia passar, enfim, e consegui, num curto espaço de tempo de 30 dias, passar por 5 países diferentes. E ainda que foi uma puta sorte, porque eu não, obviamente que eu não ia para os Estados Unidos, mas no voo que a produtora teve que comprar, eu podia escolher 2 escalas, uma em Chicago ou uma em Nova York. Eu escolhi onde? Nova E York. uma escala de 10 horas. Tipo, 10 horas. Eu falei, não. Quando eu olhei pra isso, eu falei assim, meu, não acredito, eu vou passar na package free, né? Obviamente, tinha acabado de inaugurar a package free. Aí eu comecei a tour por essa loja.
E aí passei em 24 lugares diferentes. Então eu fui em 10 vários. horas? Não, em 10 Oi? horas? 10 horas. Não, 24 lugares na tour inteira. Nessas 10 horas eu fiquei as 10 horas na package free, tipo, babando, sabe? Eu via, às vezes, algumas pessoas entrando lá na loja, eu via o olhinho delas brilhando. Eu falei, meu, era igual a mim em 2017, entrando em cada uma das lojas que eu fui, que eu visitei, né? E eu fui com meu marido que fez o projeto arquitetor, ele é arquiteto, ele que fez, porque a gente tocava juntos, né? A gente toca juntos. É muito E aí amor. ele. Hã? É muito amor. É muito amor. E aí ele também, então ele viu, né, tudo. Aí eu falava, eu quero uma prateleira assim, eu quero, tipo, com uma madeira assim, olha, esse pallet que a galera... Então eu vi todas as referências, eu vi todos os produtos, eu vi o que era novidade, tipo, o fio dental, que ainda ninguém sabia que tinha aqui. Então eu trouxe fio dental. Aí eu fui comprando um de cada, né? Porque assim, no Brasil não tinha produtor. Entendi. E aí quando eu voltei dessa viagem, Dani, eu fiz eu fiz um desenho de negócio que eu ia importar tudo. Um monte de CO2. Falei, meu, o Brasil tem que ter essa loja agora. Eu voltei em agosto de 2017, eu queria fundar naquele momento a loja. E aí, meu, óbvio, né? Desenhar, fazer cotação, invoice, papapá, e-mail, quando vi, era inviável, não tinha grana para fazer aquilo. Não ia ser viável vender uma escova por R$ 100, né? Sei lá quanto que ia sair. Ia sair, eu lembro que era mais de R$ 50, que ia sair uma escova de dente de madeira. Então não tinha ninguém vendendo no Brasil, os produtores estavam começando a nascer, tinha a Fefa Pimenta fazendo shampoo sólido, em testes. Eu vi Maravilhosa. todos esses fornecedores nascerem, entendeu? Uhum. Só que o que aconteceu? De agosto de 2017, quando eu aluguei o espaço lá da loja, era maio, final de maio. Junho de 2018. Desse momento, 6 meses, o mercado fez boom no Brasil. Vários fornecedores. Eu tinha fornecedor para tudo, e aí eu mapeei isso. Tinha fornecedor de shampoo, fornecedor de condicionador, eu já tinha escova de dente, já tinha isso, já tinha aquilo, tinha marmita, tinha. E aí foi todo o trabalho, né? E aí teve um desenvolvimento grande também, apesar de começar a pipocar um monte de gente que na verdade, vislumbrou, né, esse novo mercado e essas pessoas mais engajadas, tem também uma preparação desses fornecedores para as especificações da loja, certo? Nossa, eu me distraí, porque o primeiro Chile que fez todos os meus logos, ele fez o logo da Uma Vida Sem Plástico, ele fez o logo da Global Ecológico, hoje ele é um designer foda. E o Web, que falou que realmente eu não ia abrir a loja em São Paulo, eu ia abrir em Curitiba. Então eu fiquei dias procurando lugar em Curitiba para alugar, porque eu falei, vou mudar para Curitiba, vou abrir a loja em Curitiba. Eu tava louca, né? Sempre fui. Essa coisa eu acho que não vem veio de mim mesmo, não veio nem da geografia, nem da neurociência, nem da música. Acho que eu nasci assim. Da conjunção astrológica. Mas então, tem esse trabalho também de desenvolver os fornecedores, que aí você trouxe para esse novo projeto, que eu acho que é interessante você citar. E depois tem algumas perguntinhas importantes que eu acho que eu gostaria de te fazer para quem quiser, né? Quem está nessa pegada de empreender, ter também alguns direcionamentos, né? Algumas recomendações aí. Então, tinham esses fornecedores e eles precisavam de alguns ajustes, claro, porque para vir sem plástico, para mandar com a fita que zero pessoas conhecia, né? Por exemplo, na época, tinha fornecedor que mandava até com a fita craft, mas dentro tinha aquele fiozinho de nylon, sabe? Aí quando eu ia abrir, eu falava, nossa, não, tá certo, é essa fita, mas tá vindo com plástico, né? Então, desde quando eu lancei o Catarse até a inauguração da loja, porque eu lancei o Catarse em julho, e aí eu inaugurei a loja em setembro. Nesse processo eu fiquei trabalhando o fornecedor, né? Ó, tem que mandar assim, a caixa é essa. Eu já cheguei a mandar fita pelo correio para o fornecedor, porque não tinha, ele não achava, e eu precisei mandar o modelo para ele, porque ele não ia me mandar só naquela vez, né? Ele ia me mandar sempre. Então ele precisava daquele material. Trocar etiqueta, trocar tampa, trocar embalagem, tudo isso de preparação, como eu já tinha muito conhecimento do movimento, eu transformei isso nessa transformação sociotécnica mesmo. Eles precisavam passar por isso. Porque já eram fornecedores incríveis, eu acho que todos os fornecedores que estão lá e que
participaram do projeto e participam, são fornecedores que têm um potencial incrível e que precisavam de pequenos ajustes. E eu tenho casa em virgem, né? Então, meus detalhes, meu nível de detalhe é profundo. Então, até a etiqueta de poliéster eu pedi para trocar, entendeu? Uhum. Mas foi uma jornada incrível, eu acho, no final das contas. Eu acho que de tudo que eu vi, eu rodei 24 lugares. De tudo que eu vi, e quando as pessoas de fora vinham ver a loja, eu tinha chegado num modelo que era muito zero waste mesmo, muito. Desde a obra, o tipo de escolha da prateleira, os fornecedores lá dentro, como estavam dispostos, os preços, né? Tudo no papelão reciclado, não imprimir o cupom fiscal. Nossa, o que o meu marido pesquisou de sistema para a gente conseguir não imprimir o cupom fiscal, porque é obrigatório você gerar um cupom fiscal, mas tem um jeito de fazer eletronicamente. Como que eu faço isso? Meu, foi uma gambiarra na época, né? Uhum. Hoje está um pouco mais tranquilo, até, né? A gente fala assim, de 2018, quando inaugurou para hoje, nem faz tanto tempo, mas era diferente. Os sistemas mudam assim, né? Numa velocidade impressionante. Enfim, É, não sei, eu respondi sua pergunta? Não sei se eu então, respondi. tem algumas. Sim, né? Eu pensei que você ia falar do projeto novo, mas Posso falar depois. tem algumas coisas que são muito importantes a gente destacar, porque assim, esse é um papo de carreira para quem quer ter essa jornada, por exemplo, de empreender, né? Então, assim, exige uma energia muito grande, né? Então, assim, imagina em 3 meses você conseguir fazer tudo isso que você fez com os fornecedores. Não é pouca coisa, porque se a gente pensar que o nosso dia não se resume a trabalho, né? Eu, por exemplo, eu sempre faço essa conta, né? Se o meu dia, se eu durmo 8, eu tenho outras 16. Dessas 16, 4 horas pelo menos eu cuido de mim e cuido da minha casa. O resto é o que sobra para trabalho e estudo, né? Então, exige uma energia muito grande, um investimento de energia muito grande. Muita gente tem comentado comigo, por conta da mentoria, inclusive, que quer empreender enquanto trabalha numa outra posição CLT, que são 8 a 10 horas por dia. Então, eu acho que é importante ver isso numa relação, sei lá, você é casada, ele tem filho, né? Tem uma filha. É, Então, assim, tem que pensar melhor, talvez, né, Lívia, para isso, para equilibrar. E aí, acho que é legal você destacar, então, quando você olha para essa tua jornada empreendedora, que ainda é empreendedora, né? O que é muito teu que é importante? Por exemplo, se é virginiana, detalhe, então não passa o negócio errado porque você fica em cima. Quais são as competências, assim, que são muito importantes? Essa energia. O que mais que você acha que te ajuda, assim, querer empreender, sabe? E estar preparada também para isso? Olha, preparada a gente nunca tá. Teve uma vez que, né, na consultoria de treinamentos eu ouvi, parece até clichê, eu não sei se é clichê, eu ouvi lá e nunca mais ouvi também. Mas que empreender é assim, é você se jogar de um precipício e montar asa delta enquanto tá caindo. Ai, que legal! E aí eu olhei para aquilo, eu nem imaginava naquela época que eu ia empreender, obviamente, né? Mas eu sinto hoje que é exatamente isso, e ainda mais no comércio, onde o trabalho é intensivo. Então, assim, eu tive um burnout depois, em julho de 2019, que eu precisei até dar um tempo, assim. Ninguém nem sabia o que estava acontecendo comigo, todo mundo só achava que eu não estava muito bem, assim, mas ninguém sabia exatamente o que estava se passando, mas eu estava com um esgotamento do meu corpo, das minhas funções, de tudo, porque eu tive, né, durante até janeiro de 2019, eu trabalhei sozinha na loja, formando os fornecedores, fazendo pedido, nota fiscal, atendendo o cliente, fechando na hora do almoço, buscando minha filha na escola, voltando. Minha filha põe minha filha na loja para fazer lição, abre a loja, atende cliente, dá entrevista, Tava sozinha. A primeira pessoa que chegou para trabalhar comigo foi em dezembro, um amigo que ficou comigo porque Natal foi pauleira, pauleira. E eu já tinha, quando eu era jovem, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava no shopping. Eu era vendedora. Dos meus 15, que eu queria o meu trabalho, o meu dinheiro e tal. E uma amiga minha trabalhava nessa loja.
ela me chamou para trabalhar, nunca tinha trabalhado, meu pai deixou eu trabalhar. E aí eu trabalhei dos 15 aos 19 nessa loja. Então eu sabia o que que era loja. Eu já tinha, às vezes eu nem lembro disso, mas eu sabia o que que era vender, passar Natal, passar não sei o que que é você sorrir pro cliente. E sabe, eu tinha isso. E Tá nem com fome. lembrava naquela época. Você acha? Eu não lembrava disso, mas eu tinha essa vivência. Eu durei Então 3. é muito intensivo mesmo. Aí depois, quando eu comecei a contratar as pessoas, que foi em janeiro, aí fevereiro, março, né? Depois confluiu também teve todo um processo de treinamento em cima dessas pessoas, né? Para essas pessoas. Como, porque elas não sabiam do movimento também. Eram pessoas que não conheciam o movimento. E aí eu tive que ensinar, tive que treinar, tive que vender, porque era importante que elas entendessem aquilo. E aí até a maioria delas, depois a última vendedora que foi contratada é super zero waste, assim, depois vão chegando as pessoas do movimento, né? Isso também vai se alastrando, assim, as pessoas vão tomando mais conhecimento. A loja realmente foi muito divulgada. E aí isso também ajudou na divulgação do movimento Zero Waste, né? Eu acredito, pelo menos. Então, tem um negócio que eu super me identifiquei aí com você, porque eu também trabalhei com varejo, era banco, mas era atendimento. Nossa. No shopping, eu durei 3 semanas, porque a mulher mandou eu tirar a pulseirinha tilelê que eu tinha, eu fazia capoeira, aí ela falou assim, o que que é? Era uma loja de bijuterias finas. Aí ela olhou assim, ela achou que eu não estava ouvindo, falou assim, o que que é aquilo no braço daquela garota? E eu escutei, e era a minha pulseirinha da capoeira, né? Do nosso filho, não sei o quê. E aí eu pedi demissão, saí com uma puta grana da loja e dei graças a Deus, porque você não vê o sol, você não Não. sabe que horas são. E aí, quando você fala que vai almoçar, a gerente vira para você e fala assim: você vai almoçar? Você Vai perder venda. vai perder venda? Não bateu Então, a meta, hein? é, eu não durei 3 semanas, mas atendi a vida toda. E você falou uma coisa super importante para quem quer ter sucesso e que tem varejo ou que tem, acho que qualquer empresa onde você não faça tudo sozinho, que é o investimento em treinar as pessoas, né? Em capacitar as pessoas. Não é treinar para ser um robô, mas é capacitar. Então, encontrar as pessoas, as pessoas que também, assim, tem no movimento, né? Um propósito e depois capacitar para elas saberem falar tudo que você sabe, contar toda essa história. Eu acho que é um dos maiores investimentos que se pode fazer num negócio. Porque eu fui na loja e te peguei com a loja fechada e nem acreditei que assim que você me atendeu. Aí você me atendeu. Depois, todas as outras vezes que eu fui lá, eu fui atendida por outras pessoas. E bem preconceituosa, tipo, ah, não, quero falar com a Lívia, porque, né, quero fazer uma entrevista, sei lá. E daí as pessoas viravam assim, super simpáticas. Não, mas o que que você precisa? E acabava comigo, porque sabia me falar tudo, sabia fazer tudo como se fosse você, entendeu? Então, a não ser que eu quisesse realmente tomar um café, falar com você, queria ser sua amiga. Mas para a questão do atendimento, elas estavam super capacitadas. E uma é essa pentelha que está aqui, que agora é minha parceira, né, a Luana, que também recebeu várias pessoas ali num período que você não estava. E aí eu acho que isso é super importante para quem vai empreender, é ter, sabe, é ter braços para você poder respirar, né? E a formação a equipe tem que ser muito tua parceira, porque ela pode destruir o teu negócio, né? E quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de reputação, a gente está falando. Eu acho muito importante, então eu tinha muita preocupação com isso, né? E de ter o máximo de transparência possível. Olha, isso aqui veio com plástico. Eu falei com o fornecedor, eu estou mandando de volta. E, meu, quantas vezes ficou caixa ali para eu mandar de volta, porque eu já tinha pedido 100 e de ter descontinuado produtos, porque não tinha mais como entender que. Eu entendia que não ia acontecer com aquele fornecedor de mandar 100, né? Porque não é assim, quando você pede um produto, né? Isso para quem vai abrir loja, até estava dando uma consultoria ensinando essa parte, você pede,
você vai ter uma ou duas chances, três chances para conseguir fazer certo, porque o cara não vai aprender de primeira. Agora tá mais fácil. Acho que eu tenho visto bastante e-commerce mandando sem plástico. Eu acho que eu vi vídeo na internet de pessoas ensinando a fazer esse envio sem plástico. Então as informações também vão correndo, né? O Web fez um comentário aqui, porque foi ele que ficou comigo Eu em vou dezembro. Eu queria comentar. muito ler. Eu Que quero ele falou comentar. que ele queria vender para as pessoas, eu ficava falando que não podia vender, que tinha que Ah, educar as pessoas. ai, Era fala isso disso mesmo, isso. muito. Ele fez um outro que eu já peguei aqui, quero responder muito, de políticas públicas que apoiam negócios assim, inovadores e tal. E esse negócio que ele falou aqui, ó, eu queria vender, a Lívia me ensinou que não era para fazer as pessoas comprarem, e sim educá-las. Eu fiz isso a vida inteira. A gente tinha uma metodologia campeã na época, porque o banco que eu trabalhei foi o primeiro banco que fez uma grande estratégia de sustentabilidade, né? A gente tinha, por exemplo, a Natura já existia na época, mas a Natura era meio tilelê, assim, sabe? Ela não era uma empresa como ela é hoje. Ela era meio alternativazinha, assim. E o, e o banco construiu essa marca, virou case em Harvard, o caramba. Então, o que, que a gente fazia? Chamava venda consultiva. Então, é você entender o problema da pessoa, entender o contexto da pessoa, que é isso que a Lívia fazia na loja. Ela falava, tá, mas para que, que você quer tal coisa? Mas como que você usa? No teu dia a dia é como? Ah, então, ao invés de levar de vidro, se você anda de busão com uma mochila pesada, leva a outra mais leve, porque você não vai conseguir ficar usando. Ah, mas esse. Então, leva só esse guardanapinho. Você não, se você não come marmita fora, você só, o guardanapo você vai comer um lanche, um negócio qualquer tal. Então, isso é venda consultiva. E aí a pessoa, você cativa o cliente e né, você não ganha uma venda, você cativa um cliente. Uma pessoa que vai te falar de você, fazer propaganda de graça da tua empresa, né? Vai trazer outra. Eu acho que é muita coisa para a internet. Ela não dá conta. Eu acho que filtro mais não sei o que, mais não sei o que, eles não. O meu celular não dá conta, eu acho. Vamos ser, então. Ou É põe muita aí, a gente tenta coisa, de né, novo. para ele. Não, uma ova. Olha esse, que linda. Deixa eu te falar. Eu vou te pedir Fala. só, eu não consegui salvar a anterior. Tá? Vai sem filtro, Sem Dani. você em filtro. Sem filtro, então agora vai ser outra conversa. Sem filtro é outra conversa. Faz um favor, Lívia. Resume rapidamente a trajetória até chegar aonde você estava na reforma, vivenciando a experiência que você descobriu o Zero Waste. E aí tem uma coisa que você esqueceu de falar no meio dessa primeira parte, que foi como é que você começou com a música, né? Isso você não falou. Ixi, mas é que a música, meu. Putz, a O lado música é lá B, na faculdade. Lá na faculdade. Eu sempre quis tá. um violão desde criança. Aí meus pais nunca me deram, eles sempre me davam outras coisas. E aí eu nunca pude expressar essa questão. Aí uma amiga uma vez foi viajar e deixou o violão em casa. Aí eu peguei o violão, aprendi a tocar em uns 4 meses. Tudo que eu sei hoje eu aprendi naqueles 4 meses, foi só isso. E comecei a cantar, daí tive banda na faculdade, foi super. E hoje eu tenho um duo com meu marido e a gente E no final, faz. você canja pra gente. Nossa, já tô até vendo onde está o violão aqui. Não, tem violão, quero Tô ver. brincando. Tá, então volta na formação como geóloga, aí depois você passa pelas experiências de trabalho, a vida na Ecovila e chega rapidinho na reforma do AP. Isso, sou geógrafa, na verdade. É geógrafa. É Suécia, é geóloga, né, Dani? Enfim, sou geógrafa, entrei na universidade, caí com a turma da permacultura, daí fiz duas formações, daí me formei, tive minha filha no meio da graduação, tive que ir embora para São Paulo. E nesse processo de ir embora para São Paulo, eu fiz uma pós em neurociência e psicologia aplicada, porque eu fui trabalhar numa consultoria de comportamentos, de treinamentos comportamentais. E passei por uma reforma da minha casa em 2014 e tive que me mudar para dentro dessa reforma.
E eu já estava infeliz com o meu trabalho, e minha filha olhou para aquilo tudo e falou que a gente não podia morar ali porque tinha muito lixo, estava muito sujo. E aí, naquele momento, por algumas, né, por algumas convergências, eu fui buscar na internet algumas pesquisas em pós, em sustentabilidade, saber para onde que eu poderia voltar para aquele lugar, eu acho. Queria um pouco regressar para a universidade, assim, para aquele momento, né, para aquela fertilidade toda. E aí, pesquisando a questão dos R's, eu achei o movimento Zero Waste através da Bia Johnson, né? Geralmente, pelo que eu converso com as meninas, elas acham primeiro pela Lauren, ou Lauren, né? Mas eu achei pela Bia, acho que porque eu fui pesquisar pelos R's, não sei. Tenho essa teoria. Não conheço essa outra aí. Só a Bea Johnson mesmo. Quer Ah, dizer, nem é. então Eu nem conheço essa. Na verdade, eu conheço a Karen, entendeu? Rodrigues. Por favor, menos lixo. E você. E pronto. Já vem traduzido, entendeu? Mais fácil. isso. Tinha essa dificuldade, né, no começo. Então, a partir de quando eu achei o movimento, eu falei, nossa, eu quero, né, eu tinha muitas práticas sustentáveis em Floripa. Eu já compostava o lixo desde 2006, eu já usava biosorvente desde 2006. 2006 foi um ano meio chave, assim, foi quando eu fiz a formação, né? E tinha compras coletivas em Floripa. Eu sempre estava muito envolvida em projetos que já tinham essas sementes, assim, sabe? Já tinham essas questões. Então, quando eu achei o movimento da Bia, eu falei, nossa, eu posso continuar sendo assim na cidade. Vamos ver como é que em São Paulo isso vai acontecer. Então, esse foi meu desafio, assim. E daí eu entrei nessa jornada com a minha filha, meu marido veio meio que arrastado, assim, né? Sim. Como todos os homens. Eu acredito, não todos, mas não vou Na querer hora, generalizar. foi na hora que você falou isso que começou a travar. Não falar mal dos Tá, machos, não problema aqui no Instagram, entendeu? enfim. Aí comecei a fazer isso e me tornei uma pessoa muito radical, porque igual acho que você, quando eu conheci a permacultura, eu virei a garota perma, assim. Tudo era permacultura na minha vida, todos os meus trabalhos de faculdade, tudo que eu fazia, tudo onde eu ia, tudo era permacultura e eu achava que a permacultura ia salvar o mundo, ainda acho, obviamente, mas Ai, que bom. quando eu, quando eu fiz o movimento, quando eu conheci o movimento Zero Waste, eu me tornei uma pessoa muito radical naquilo. E quem mais sofreu com isso foi minha filha. E eu tive um insight de quando eu estava sendo radical, eu tenho contado essa história, eu conto às vezes essa história, que é quando ia ser aniversário dela, estava para perto do aniversário, eu falei, ai filha, o que você quer de presente? Que a gente vá não sei aonde e tal. Daí ela pediu para eu não ficar brava com ela, mas que ela queria um condicionador de farmácia. E Eu aí, lembro. tipo, eu me senti péssima, assim. Tipo, eu falei, coitada, eu sempre conto essa história, mas foi um momento que eu olhei pra mim e falei assim, meu, eu preciso dar uns 10 passinhos pra trás, porque, calma, ela é uma criança com outras questões, outras necessidades. Meu marido também vinha vindo, né, daquele jeito, assim. E aí eu meio que dei uma centrada, assim. Isso foi no aniversário, acho que de 8 anos dela, né? Ela não queria. Até hoje ela sente cheiro de óleo de coco, ela tem uns tremelique, assim. Muita pasta de Arrepia, dente com óleo de coco. arrepia. Arrepia, ela sai correndo. Bom, enfim, aí esse processo, né, de conhecer o movimento Zero Waste, de implementar essa rotina na minha casa, assim, depois, em 2014, eu descobri que existia uma compostagem doméstica, que não precisava só ter quintal para fazer, através do projeto do Haddad. Não sei se você conhece esse projeto do Conheço. Composta SP. Eu me inscrevi e tal, eu fui uma das famílias contempladas e falei, nossa, não acredito, eu quero fazer essa compostagem em casa, né? Já conhecia o processo, já tinha implementado em outras comunidades o projeto, né? Projeto do Haddad, né? Que era para ser o presidente. Ah, tá. Não, só para lembrar, Né? Fazer um parênteses aqui muito bem feito, porque né? Não, cortei respira, ela. respira. Volta, amiga, volta. Volto. Enfim, aí foi então todo esse processo de retorno para São Paulo, enfim, de conhecer o movimento, essa questão da minha filha, que eu. E aí, muito cedo eu concebi abrir uma loja, porque eu já estava vendo o movimento acontecer lá fora, né? Europa, Estados Unidos ainda não tinha nenhuma loja, mas tinha no Canadá, tinha na Europa, tinha em Londres, e eu via isso, eu perseguia isso na internet.
era o meu lugar, eram lugares onde eu ia buscar informação mesmo, né? E aí eu comecei a conceber esse projeto lá em 2015. Às vezes eu falo com a Karen, assim, ela fala, eu lembro quando em 2016, eu acho que a gente fez uma conversa rápida, eu falei, eu quero abrir uma loja. Então, eu já estava cultivando esse projeto muito antes dele ter nascido efetivamente, entendeu? Do Então, Espaço Zero Waste. tem uma coisa que me chamou a atenção aqui que a gente não tinha falado, mas é, hoje, quando você olha para trás, você vai falar agora do empreendedorismo, que eu acho que é a jornada mais intensa, né? Que é de empreender, de tudo que você se preparou antes de abrir a loja. E aí a gente olhava assim, era um negócio gigantesco, né? Quando a gente chegava lá, era uma portinha, tudo que 6 tu tinha. metros quadrados, as pessoas não E aí acreditavam. qualquer conversa que você tinha de uma hora com uma pessoa era o conteúdo de um curso ou de um livro que eu comprei aí, inclusive hoje, entendeu? E aí cada conversa era um curso, assim, intensivão de informações. Mas antes da gente só entrar nisso, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, o que você traz de mais forte hoje dos seus conhecimentos de geógrafa, da neurociência, que é um negócio que eu também sou apaixonadíssima, né? Como é que isso se dá dentro? E aí, quanto mais a gente entende esse processo, né? Eu acho que mais fica assim, a gente direciona melhor os nossos recursos, né? Tipo, como é que eu vou mudar um hábito? Como é que eu vou fazer, sei lá, tal coisa? Então, o que você traz aí da geógrafa e da neurociência e também dessa experiência em treinamentos comportamentais? Porque o Zero Waste é um movimento, né, que propõe que as pessoas mudem de estilo de vida. E então, o que isso te ajuda? Eu estava conversando isso com meu marido esses dias, né? Às vezes a gente vai passando por processos da vida e vai passando um tempo, a gente nem consegue muito separar o que é de cada coisa, né? Porque adere tanto na gente, faz tanto parte da gente, né? Que a gente não consegue separar o que é para cada coisa, né? Então eu até preciso refletir um pouco mais, assim, porque é muito automático. Mas eu acho que, assim, dentro da ciência geográfica, que é, minha paixão, assim, eu acho que a ciência geográfica, enquanto uma dimensão, um olhar, uma forma de ver o mundo, para mim é muito incrível e eu me apaixonei muito rapidamente pela ciência geográfica, assim. E a neurociência, eu me apaixonei depois por toda essa questão do aprendizado, né? Como as pessoas aprendem as coisas, o que precisa para uma boa aprendizagem. Tanto que quando eu fiz a minha conclusão da especialização, o meu tema era pobreza e funções executivas, né? Como é que tem estudos de crianças de medição de saliva, onde em crianças que estão num ambiente de muito estresse, né? Isso relacionado a ambientes vulneráveis mesmo e pobreza, já tem um nível de cortisol que é muito elevado perto de crianças que estão em ambientes menos vulneráveis, e isso tem uma afetação direta nas funções executivas, do pensamento abstrato, do pensamento matemático, do pensamento das funções executivas mesmo humanas, né? Então, e aí minha jornada com a neurociência sempre foi mais nesse sentido de pesquisar comportamento humano mesmo, né? E aí, quando eu já estava mudando os meus comportamentos, não porque eu estudei neurociência e geografia e porque eu sou mãe, que eu seria mais tranquila nesse sentido. Tanto que eu fui bem radical com minha filha, por exemplo, que estava ali comigo, meio que obrigada, né, por aquela rotina, a viver aquilo. E daí eu, como ela pôde me expressar aquilo, eu pude também dar alguns passos para trás, entender que ela tinha o tempo dela e os processos dela. O cabelo dela também, ela tinha me pedido um condicionador. O cabelo dela se conhece, é crespo, encaracolado. Então ela. Não, mas bastantão, assim, o dela. E ela não conseguia lavar o cabelo, depois passar o vinagre, entendeu? Porque o cabelo dela não estava funcionando aquilo. E aí, enfim. Então, o que eu acho que tudo é meio que ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, a questão da música me ajudou muito nessa questão de como eu enxerguei o Catarse poderia ser, naquele momento, um processo de divulgação do que eu estava fazendo, né? Porque eu já conhecia o Catarse, já tinha ajudado amigos a fazer Catarse, eu já tinha, enquanto com banda, já tinha feito Catarse. E eu falei, lá fora, né? Europa, Estados Unidos,
das 380 lojas que existem no mundo hoje, 86 foram feitas através de financiamento coletivo. Então, isso é um dado que eu olhava e eu falava, né? Foi aumentando esse número. Esse é um dado de hoje, né? É um movimento social, Zero Waste é um movimento, se configura como um movimento social, e ele tem, por acontecer nas redes, ele tem uma forte validação social dessas pessoas mesmo que compram, né, essa ideia. E aí eu falei, bom, vai ser perfeito, porque não existe essa loja, eu quero fincar essa bandeira, eu acho que é um processo importante acontecer aqui, o Brasil está pronto, já tinha visto nascer vários fornecedores, eu já persegui esses fornecedores também, eu já usava, eu já conhecia, e aí eu falei, eu vou fazer um catarse, e isso se transformou num baita potencial de divulgação, né? A gente teve contribuições de fora do Brasil, mas a gente teve do Maranhão, do Rio Grande do Sul, do Iapoca Chuí, assim, né? E aí isso foi um start. Então, aí nisso veio a matéria da Hype, né? Por conta do Catarse, né? Da Quase Nômade. Não sei se você segue ela. Ela é uma jornalista. Ela falou, vou fazer uma reportagem. E era Julho Sem Plástico. É muito legal, porque nesse Julho Sem Plástico eu tô lançando o meu próximo passo, assim, enquanto De novo. empreendedora dentro do movimento Zero Waste. E aí era julho. E aí ela fez a matéria. Eu também gosto muito dessa matéria, porque é Julho Sem Plástico e ela quer abrir uma loja Zero Waste, né? Tenho um carinho muito grande, porque... Enfim, e aí depois teve toda essa questão das mídias, né? Mas tem uma coisa, Dani, muito legal de eu tocar aqui. Eu sentia que era o momento certo, né? Acho que quando você está muito envolvida numa coisa, você consegue ter um pouco de visão sistêmica. Eu falava, meu, é agora, tem que ser agora. E quando a Mapiei estava abrindo, quando estava abrindo o primeiro espaço, aconteceu a proibição dos canudos no Rio de Janeiro. Então, isso é uma conjuntura, era uma conjuntura nacional, tinha uma conjuntura global da questão da discussão dos plásticos, que estava começando a ficar forte naquela época. Teve a proibição dos canudos no Rio de Janeiro e a gente estava abrindo. Cara, isso é um alinhamento, para quem gosta de astrologia, de 3 níveis aí, do micro, meso e macro, que causou uma confluência, assim, de dar certo, né? Bom, tem umas coisinhas que eu quero comentar. Primeiro que dá os créditos para minha mentora de permacultura que entrou aí na live depois, a Ive. A gente tinha falado dela e aí a live deu mau pau, a gente teve que recomeçar. Então, tem uma live nossa maravilhosa que salva, quem quiser dar uma olhada. E eu coloquei outras referências também da Ive. Segundo, quando a Lívia comentou sobre essa formação inicial, né? A gente entra na graduação com muita insegurança, geralmente, sem saber. É um período da vida, né? Que a gente quer testar as coisas. E isso tem sido muito diferente agora, nessa geração, que eu vejo que eles testam, eles estão aprendendo um pouco essas lições. Então, tem muita gente testando, criando negócios ainda na escola, tem muita coisa acontecendo diferente, isso é muito legal. Mas, para nós que vivemos um pouco essa graduação estranha, né? Tipo, eu fiz letras, por exemplo. Não existe nada que a gente desperdice quando a gente faz aquilo que a gente está assim, integralmente dedicada. Então, assim, na época eu gostava muito de literatura e tinha facilidade de aprender línguas. Então, eu fui fazer alemão. Não sei se você sabe disso, mas eu sou formada em alemão na faculdade, na USP. E a gente traz com a gente conhecimentos, né? Então, a Lívia falou que ela não consegue separar muito o que essa formação como geógrafa ajuda ela hoje, mas ela vive postando mapas aí que só ela sabe ler e encontrar muito melhor do que nós, né? E aí, uma outra coisa que você passou meio rápido, que eu acho que foi essa preparação para abrir a loja. Porque você estava com aquilo muito forte dentro de você, você vivenciou, né, o movimento, você começou a trazer isso para a tua prática do dia a dia, viu quais eram as dificuldades. Então, você experimentou muito os seus produtos e você sabe falar deles melhor do que qualquer pessoa. Mas teve uma outra parte que é muito importante para o empreendedor, que foi a enorme pesquisa de mercado que você fez. Então, assim, você viu tudo o que você podia ver com os próprios olhos, pisando dentro das lojas, né? Zero Waste fazendo a tour
naquele momento que você estava quase dando um burnout, né? Não foi isso? Não, o burnout foi quando eu abri o negócio. Foi Ah, depois. Nossa, e esse burnout, assim, ninguém soube que eu tive, assim. Eu posso falar hoje, porque hoje eu tô bem, mas ninguém sabia que eu tava tendo. Então, eu tava surtando e ninguém tinha noção, assim, do que tava acontecendo comigo. Mas, assim, em 2017, eu fiz uma tour Zero Waste. Eu vim fazer 2 shows aqui, na Alemanha, Portugal. E aí eu falei, cara, eu nunca fui pra Europa, nunca viajei. Eu tinha feito uma turnê na Argentina e no Uruguai, mas eu nunca tinha saído, assim, nunca fui para os Estados Unidos, nunca fui pra Europa. E aí eu falei assim, meu, eu Europa é quero foda. ver esses lugares que eu tô vendo aqui no meu Instagram. E aí eu aproveitei que eu ia estar aqui, comprei uma passagem mais esticada, né, da volta, e fiz uma rota dos lugares que eu ia passar, enfim, e consegui, num curto espaço de tempo de 30 dias, passar por 5 países diferentes. E ainda que foi uma puta sorte, porque eu não, obviamente que eu não ia para os Estados Unidos, mas no voo que a produtora teve que comprar, eu podia escolher 2 escalas, uma em Chicago ou uma em Nova York. Eu escolhi onde? Nova E York. uma escala de 10 horas. Tipo, 10 horas. Eu falei, não. Quando eu olhei para isso, eu falei assim, meu, não acredito, eu vou passar na package free, né? Obviamente, tinha acabado de inaugurar a package free. Aí eu comecei a tour por essa loja. E aí passei em 24 lugares diferentes. Então eu fui em 10 horas? vários. Não, em 10 Oi? horas? 10 horas. Não, 24 lugares na tour inteira. Nessas 10 horas eu fiquei as 10 horas na package free, tipo, babando, sabe? Eu via, às vezes, algumas pessoas entrando lá na loja, eu via o olhinho delas brilhando. Eu falei, meu, era igual a mim em 2017, entrando em cada uma das lojas que eu visitei, né? E eu fui com meu marido que fez o projeto arquitetor, ele é arquiteto, ele que fez, porque a gente tocava juntos, né? A gente toca juntos. É muito E aí amor. ele. Hã? É muito amor. É muito amor. E aí ele também, então ele viu, né, tudo. Aí eu falava, eu quero uma prateleira assim, eu quero, tipo, com uma madeira assim, olha esse pallet que a galera. Então eu vi todas as referências, eu vi todos os produtos, eu vi o que era novidade, tipo o fio dental, que ainda ninguém sabia que tinha aqui. Então eu trouxe fio dental. Aí eu fui comprando um de cada, né? Porque assim, no Brasil não tinha produtor. Entendi. E aí quando eu voltei dessa viagem, Dani, eu fiz eu fiz um desenho de negócio que eu ia importar tudo. Um monte de CO2. Falei, meu, o Brasil tem que ter essa loja agora. Eu voltei em agosto de 2017, eu queria fundar naquele momento a loja. E aí, meu, óbvio, né? Desenhar, fazer cotação, invoice, papapá, e-mail, quando vi, era inviável, não tinha grana para fazer aquilo. Não ia ser viável vender uma escova por R$ 100, né? Sei lá quanto que ia sair. Ia sair, eu lembro que era mais de R$ 50, que ia sair uma escova de dente de madeira. Então não tinha ninguém vendendo no Brasil, os produtores estavam começando a nascer, tinha a Fefa Pimenta fazendo shampoo sólido, em testes. Eu vi Maravilhosa. todos esses fornecedores nascerem, entendeu? Só que o que aconteceu? De agosto de 2017, quando eu aluguei o espaço lá da loja, era maio, final de maio. Junho de 2018. Desse momento, 6 meses, o mercado fez boom no Brasil. Vários fornecedores. Eu tinha fornecedor para tudo, e aí eu mapeei isso. Tinha fornecedor de shampoo, fornecedor de condicionador, eu já tinha escova de dente, já tinha isso, já tinha aquilo, tinha marmita, tinha. E aí foi todo o trabalho, né? E aí teve um desenvolvimento grande também, apesar de começar a pipocar um monte de gente que na verdade, vislumbrou, né, esse novo mercado e essas pessoas mais engajadas, tem também uma preparação desses fornecedores para as especificações da loja, certo? Nossa, eu me distraí, porque o primeiro Chile que fez todos os meus logos, ele fez o logo da Uma Vida Sem Plástico, ele fez o logo da Global Ecológico, hoje ele é um designer foda. E o Web, que falou que realmente eu não ia abrir a loja em São Paulo, eu ia abrir em Curitiba. Então, eu fiquei dias procurando lugar em Curitiba para alugar, porque eu falei, vou mudar para Curitiba, vou abrir a loja em Curitiba. Eu tava louca, né? Sempre fui. Essa coisa eu acho que não vem veio de mim mesmo, não veio nem da geografia, nem da neurociência, nem da música. Acho que eu nasci assim.
Da conjunção astrológica. Mas então, tem esse trabalho também de desenvolver os fornecedores, que aí você trouxe para esse novo projeto, que eu acho que é interessante você citar. E depois tem algumas perguntinhas importantes que eu acho que eu gostaria de te fazer para quem quiser, né? Quem está nessa pegada de empreender, ter também alguns direcionamentos, né? Algumas recomendações aí. Então, tinham esses fornecedores e eles precisavam de alguns ajustes, claro, porque para vir sem plástico, para mandar com a fita que zero pessoas conhecia, né? Por exemplo, na época, tinha fornecedor que mandava até com a fita craft, mas dentro tinha aquele fiozinho de nylon, sabe? Aí quando eu ia abrir, eu falava, nossa, não, tá certo, é essa fita, mas tá vindo com plástico, né? Então, desde quando eu lancei o Catarse até a inauguração da loja, porque eu lancei o Catarse em julho, e aí eu inaugurei a loja em setembro. Nesse processo eu fiquei trabalhando o fornecedor, né? Ó, tem que mandar assim, a caixa é essa. Eu já cheguei a mandar fita pelo correio para o fornecedor, porque não tinha, ele não achava e eu precisei mandar o modelo para ele, porque ele não ia me mandar só naquela vez, né? Ele ia me mandar sempre. Então ele precisava daquele material. Trocar etiqueta, trocar tampa, trocar embalagem, tudo isso de preparação, como eu já tinha muito conhecimento do movimento, eu transformei isso nessa transformação sociotécnica mesmo. Eles precisavam passar por isso. Porque já eram fornecedores incríveis, eu acho que todos os fornecedores que estão lá e que participaram do projeto e participam são fornecedores que têm um potencial incrível e que precisavam de pequenos ajustes. E eu tenho casa em virgem, né? Então meus detalhes, meu nível de detalhe é profundo. Então até a etiqueta de poliéster eu pedi para trocar, entendeu? Uhum. Mas foi uma jornada incrível, eu acho, no final das contas. Eu acho que de tudo que eu vi, eu rodei 24 lugares. De tudo que eu vi, e quando as pessoas de fora vinham ver a loja, eu tinha chegado num modelo que era muito zero waste mesmo, muito. Desde a obra, o tipo de escolha da prateleira, os fornecedores lá dentro, como estavam dispostos, os preços, né? Tudo no papelão reciclado, não imprimir o cupom fiscal. Nossa, o que o meu marido pesquisou de sistema para a gente conseguir não imprimir o cupom fiscal, porque é obrigatório você gerar um cupom fiscal, mas tem um jeito de fazer eletronicamente. Como que eu faço isso? Foi uma gambiarra na época, né? Uhum. Hoje está um pouco mais tranquilo, até, né? A gente fala assim, de 2018, quando inaugurou para hoje, nem faz tanto tempo, mas era diferente. Os sistemas mudam assim, né? Numa velocidade impressionante. Enfim, É, não sei, eu respondi sua pergunta? Não sei se eu então, respondi. tem algumas. Sim, né? Eu pensei que você ia falar do projeto novo, mas tem, Posso falar depois. tem algumas coisas que são muito importantes a gente destacar, porque assim, esse é um papo de carreira para quem quer ter essa jornada, por exemplo, de empreender, né? Então, assim, exige uma energia muito grande, né? Então, assim, imagina em 3 meses você conseguir fazer tudo isso que você fez com os fornecedores. Não é pouca coisa, porque se a gente pensar que o nosso dia não se resume a trabalho, né? Eu, por exemplo, eu sempre faço essa conta, né? Se o meu dia, se eu durmo 8, eu tenho outras 16. Dessas 16, 4 horas pelo menos eu cuido de mim e cuido da minha casa. O resto é o que sobra para trabalho e estudo, né? Então, exige uma energia muito grande, um investimento de energia muito grande. Muita gente tem comentado comigo, por conta da mentoria, inclusive, que quer empreender enquanto trabalha numa outra posição CLT, que são 8 a 10 horas por dia. Então, eu acho que é importante ver isso numa relação, sei lá, você é casada, ele tem filho, né? Tem uma filha. É, Então, assim, tem que pensar melhor, talvez, né, Lívia, para isso, para equilibrar. E aí, acho que é legal você destacar, então, quando você olha para essa tua jornada empreendedora, que ainda é empreendedora, né? O que é muito teu que é importante? Por exemplo, se é virginiana, detalhe, então não passa o negócio errado porque você fica em cima. Quais são as competências, assim, que são muito importantes? Essa energia. O que mais que você acha que te ajuda, assim, querer empreender, sabe? E estar preparada também para isso? Olha,
preparada a gente nunca tá. Teve uma vez que, né, na consultoria de treinamentos eu ouvi, parece até clichê, eu não sei se é clichê, eu ouvi lá e nunca mais ouvi também. Mas que empreender é assim, é você se jogar de um precipício e montar asa delta enquanto tá caindo. Ai, que legal. E aí eu olhei para aquilo, eu nem imaginava naquela época que eu ia empreender, obviamente, né? Mas eu sinto hoje que é exatamente isso, e ainda mais no comércio, onde o trabalho é intensivo. Então, assim, eu tive um burnout depois, em julho de 2019, que eu precisei até dar um tempo, assim. Ninguém nem sabia o que estava acontecendo comigo, todo mundo só achava que eu não estava muito bem, assim, mas ninguém sabia exatamente o que estava se passando, mas eu estava com um esgotamento do meu corpo, das minhas funções, de tudo, porque eu tive, né, durante até janeiro de 2019, eu trabalhei sozinha na loja, formando os fornecedores, fazendo pedido, nota fiscal, atendendo o cliente, fechando na hora do almoço, buscando minha filha na escola, voltando. Minha filha põe minha filha na loja para fazer lição, abre a loja, atende cliente, dá entrevista, Tava sozinha. A primeira pessoa que chegou para trabalhar comigo foi em dezembro, um amigo que ficou comigo porque Natal foi pauleira, pauleira. E eu já tinha, quando eu era jovem, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava no shopping. Eu era vendedora. Dos meus 15, que eu queria o meu trabalho, o meu dinheiro e tal. E uma amiga minha trabalhava nessa loja. Ela me chamou para trabalhar, nunca tinha trabalhado. Meu pai deixou eu trabalhar. E aí eu trabalhei dos 15 aos 19 nessa loja. Então eu sabia o que que era a loja. Eu já tinha, às vezes eu nem lembro disso, mas eu sabia o que que era vender, passar Natal, passar não sei o quê, o que que é você sorrir pro cliente. E sabe, eu tinha isso. E Tá nem com fome. lembrava naquela época. Você acha? Eu não lembrava disso, mas eu tinha essa vivência. Eu durei Então, 3. é muito intensivo mesmo. Aí depois, quando eu comecei a contratar as pessoas, que foi em janeiro, aí fevereiro, março, né? Depois confluiu, também teve todo um processo de treinamento em cima dessas pessoas, né? Para essas pessoas. Como, porque elas não sabiam do movimento também. Eram pessoas que não conheciam o movimento. E aí eu tive que ensinar, tive que treinar, tive que vender, porque era importante que elas entendessem aquilo. E aí até a maioria delas, depois a última vendedora que foi contratada é super zero waste, assim, depois vão chegando as pessoas do movimento, né? Isso também vai se alastrando, assim, as pessoas vão tomando mais conhecimento. A loja realmente foi muito divulgada. E aí isso também ajudou na divulgação do movimento zero waste, né? Eu acredito, pelo menos. Então, tem um negócio que eu super me identifiquei aí com você, porque eu também trabalhei com varejo, era banco, mas era atendimento. Nossa. No shopping, eu durei 3 semanas, porque a mulher mandou eu tirar a pulseirinha tilelê que eu tinha, eu fazia capoeira, aí ela falou assim, o que que é? Era uma loja de bijuterias finas. Aí ela olhou assim, ela achou que eu não estava ouvindo, falou assim, o que que é aquilo no braço daquela garota? E eu escutei, e era a minha pulseirinha da capoeira, né? Do nosso filho, não sei o quê. E aí eu pedi demissão, saí com uma puta grana da loja e dei graças a Deus, porque você não vê o sol, você não Não. sabe que horas são. E aí, quando você fala que vai almoçar, a gerente vira para você e fala assim: você vai almoçar? Você Vai perder venda. vai perder venda? Não bateu Então, a meta, hein? é, eu não durei 3 semanas, mas atendi a vida toda. E você falou uma coisa super importante para quem quer ter sucesso e que tem varejo ou que tem, acho que qualquer empresa onde você não faça tudo sozinho, que é o investimento em treinar as pessoas, né? Em capacitar as pessoas. Não é treinar para ser um robô, mas é capacitar. Então, encontrar as pessoas, as pessoas que também, assim, tem no movimento, né? Um propósito e depois capacitar para elas saberem falar tudo que você sabe, contar toda essa história. Eu acho que é um dos maiores investimentos que se pode fazer num negócio. Porque eu fui na loja e te peguei com a loja fechada e nem acreditei que assim que você me atendeu. Aí você me atendeu. Depois, todas as outras vezes que eu fui lá, eu fui atendida por outras pessoas.
e bem preconceituosa, tipo, ah, não, quero falar com a Lívia, porque, né, quero fazer uma entrevista, sei lá. E daí as pessoas viravam, assim, super simpáticas. Não, mas o que você precisa? E acabava comigo, porque sabia me falar tudo, sabia fazer tudo como se fosse você, entendeu? Então, a não ser que eu quisesse realmente tomar um café, falar com você, queria ser sua amiga. Mas para a questão do atendimento, elas estavam super capacitadas. E uma é essa pentelha que está aqui, que agora é minha parceira, né, a Luana, que também recebeu várias pessoas ali num período que você não estava. E aí eu acho que isso é super importante para quem vai empreender, é ter, sabe, é ter braços para você poder respirar, né? E a formação a equipe tem que ser muito tua parceira, porque ela pode destruir o teu negócio, né? E quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de reputação, a gente está falando. Eu acho muito importante, então eu tinha muita preocupação com isso, né? E de ter ao máximo de transparência possível. Olha, isso aqui veio com plástico. Eu falei com o fornecedor, eu tô mandando de volta. E, meu, quantas vezes ficou caixa ali para eu mandar de volta, porque eu já tinha pedido 100 e de ter descontinuado produtos porque não tinha mais como entender que... Eu entendia que não ia acontecer com aquele fornecedor de mandar 100, né? Porque não é assim, quando você pede um produto, né? Isso para quem vai abrir loja, até estava dando uma consultoria ensinando essa parte, você pede, você vai ter uma ou duas chances, três chances para conseguir fazer certo, porque o cara não vai aprender de primeira. Agora tá mais fácil. Acho que eu tenho visto bastante e-commerce mandando sem plástico. Eu acho que eu vi vídeo na internet de pessoas ensinando a fazer esse envio sem plástico. Então as informações também vão correndo, né? O Web fez um comentário aqui, porque foi ele que ficou comigo em dezembro. Eu queria Comentar. muito ler. Eu quero Que ele falou comentar. que ele queria vender para as pessoas, eu ficava falando que não podia vender, que tinha que educar as pessoas. Ai, Era fala isso disso mesmo, isso. muito. Ele fez um outro que eu já peguei aqui, quero responder muito, de políticas públicas que apoiam negócios assim, inovadores e tal. E esse negócio que ele falou aqui, ó, eu queria vender, a Lívia me ensinou que não era para fazer as pessoas comprarem, e sim educá-las. Eu fiz isso a vida inteira. A gente tinha uma metodologia campeã na época, porque o banco que eu trabalhei foi o primeiro banco que fez uma grande estratégia de sustentabilidade, né? A gente tinha, por exemplo, a Natura já existia na época, mas a Natura era meio tilelê, assim, sabe? Ela não era uma empresa como ela é hoje. Ela era meio alternativazinha, assim. E o banco construiu essa marca, virou case em Harvard, caramba. Então, o que, que a gente fazia? Chamava venda consultiva. Então, é você entender o problema da pessoa, entender o contexto da pessoa, que é isso que a Lívia fazia na loja. Ela falava, tá, mas para que você quer tal coisa? Mas como que você usa? No teu dia a dia é como? Ah, então, ao invés de levar de vidro, se você anda de busão com uma mochila pesada, leva a outra, mais leve, porque você não vai conseguir ficar usando. Ah, mas esse. Então, leva só esse guardanapinho. Se você não come marmita fora, você só, o guardanapo você vai comer um lanche, um negócio qualquer tal. Então, isso é venda consultiva. E aí a pessoa, você cativa o cliente e né, você não ganha uma venda, você cativa um cliente. Uma pessoa que vai te falar de você, fazer propaganda de graça da tua empresa, né? Vai trazer outras pessoas, vai vender às vezes para você. Ela faz a venda usando o teu produto e a pessoa só vai entrar no site e pedir, porque ela já foi conquistada, entendeu? Assim, e quando tem problema com esse tipo de cliente, depois que você faz tudo isso, quando você tem um problema com esse cliente, é totalmente diferente a reação dele, entendeu? Ele não chega jogando as coisas em cima da sua mesa, te xingando, entendeu? Ele tem uma relação com você. Então ele vira e fala: olha, isso aqui não foi tão legal, tal. E aí você pode ter, inclusive, um comportamento diferente do que é o tradicional nas lojas, entendeu? Ah, passou de 7 dias, que se dane. Então, você pode criar relações com seus clientes. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, que é o que vocês faziam lá, pelo menos é a minha visão. Não sei se foi esse o treinamento que você deu. Meio que eu chamava de venda técnica, mas eu vou usar agora o seu termo, tá, Dani? Venda consultiva.
Mas é isso mesmo, né? De explicar, ai, meu shampoo sólido não dá no meu cabelo. Eu falei, quanto tempo você tá usando esse shampoo? Ah, eu tô usando 2 semanas. Então, você vai ter que passar um período pelo menos de 3 meses. Você vai passar por uma transição capilar. E porque quando a gente enfia químico, nossos poros, nossa biota do couro cabeludo fica intoxicada. Enfim, tudo isso explicado, meu. Não é? Você não vai conseguir. E outra, se não der certo, usa como sabonete. Você não precisa jogar fora. Não é um produto que você vai jogar fora. Se não der certo esse, tenta mais um, faz uma transição mais controlada, usa o shampoo uma vez por semana que você tem. Eu sempre falava assim, não espere o seu shampoo acabar para você fazer a transição para shampoo sólido. Que daí você tá com o seu lá, você usou o sólido, viu que deu ruim, pega um pouquinho do seu shampoo, passa, testa outro, usa o shampoo, que tudo vai ser hoje em dia para você redescobrir os produtos, né? Essa coisa natural, você precisa testar. E isso tinha no espaço também. Eu sempre falo loja ou espaço. Mas da gente testar todos os fornecedores. Além de a gente saber muito sobre o produto e de todo mundo tinha que testar tudo. O shampoo, o condicionador, o fornecedor novo que chegava, a gente testava. Porque a gente precisava saber a qualidade daquele produto. É uma venda que demora mais, mas também ela é Demora. mais. Eu quero pegar a Web Mota. Essa outra pergunta que ele fez, que é maravilhosa, que assim, a Lívia vai ter vários casos para falar, mas não vai dar tempo de contar todos. Mas ele fez um comentário sobre política, né? O quanto a política não está preparada para esses negócios mais inovadores, né? E assim, na verdade, existe uma construção que está sendo feita nesse sentido. Eu faço parte desse movimento. A gente chama de movimento por empresas B, que são empresas de benefício, traduzindo assim, né, do inglês. E aí, dentro desse movimento por empresas B, existe uma certificação e existem vários grupos. Os empresários que ficam promovendo os valores desse movimento, né, que é gerar impacto positivo, ao invés de ser uma empresa de menor impacto, que é o que a gente chama de sustentabilidade, entendeu? Então, empresas que gerem realmente impacto positivo. E aí a gente tem pesquisadores que trabalham para embasar de uma forma conceitual esse movimento, então dentro da academia, das universidades, e a gente tem um outro grupo que trabalha para aprovação de leis, que são os advogados. Então, a gente já tem 2 estados no Brasil, acho que são estados que conseguiram o reconhecimento desse tipo de empresa aqui no Brasil, que é a empresa de benefício, empresa de impacto socioambiental. E aí, o que a gente está buscando é fazer um advocacy, que a gente chama, que é um lobby do bem, para que a gente aprove essa lei em nível nacional. E aí a gente começa a ser reconhecido, né? E depois vai atrás de construção de incentivo fiscal, vai buscar outras questões importantes. Mas a primeira coisa é que esse negócio, essa empresa, seja reconhecida como uma empresa diferente. Ela não é uma empresa convencional, entendeu? Não dá para a gente assim, tratar ela, né, fiscalmente, legalmente, como uma empresa tradicional. Porque assim, você investe no fornecedor, você investe todo esse preparo dos fornecedores, dos seus colaboradores, né? Você quer relações de longo prazo com todos esses públicos que a gente chama. Você está gerando um impacto imensamente positivo na questão ambiental, aí é bem clara, né? De você não gerar resíduos, de você não desperdiçar e daquilo que você deixa escorrer pelo ralo ser algo que não polui. Né? E aí, no caso, por exemplo, da compostagem, né, que vocês também vendiam composteira lá, na verdade, você está colocando algo que é benéfico, né, para o tratamento de esgoto ali. Então, quando você coloca, né, o que sai da composteira aqui, por exemplo, eu estou fazendo bocashi, né? Eles chamam de suco. Eu falo que é xixi do bocashi, mas é suco da bocashi. Então, esse suco, que é, na verdade, um concentrado muito forte dos seus restos vegetais, eu só coloco coisa vegetal, aí sabe, é uma puta vitamina que você está colocando no rio ali, né?
Então, a gente tem que ser reconhecido pelos benefícios que a gente está gerando. E existe esse grande movimento. Acho que era isso que era interessante falar. Aqui, ele falou, a Lívia ouvia eu dando informação errada para o cliente, ela descia correndo para corrigir. Isso é outra coisa interessante quem trata de público, né, Lívia? Quer comentar? Ah, é porque, sei lá, deixa eu lembrar uma do web, que eu não vou lembrar uma específica, mas isso com todo mundo, assim, com todo mundo era assim, porque eu ficava muito preocupada. É porque assim, eu era do movimento e eu queria transparência e ética da cadeia produtiva e eu fazia questão de que isso estivesse presente, né? Até esse meu novo trabalho tem muito a ver com isso, né? Esse passo mais para dentro do movimento Zero Waste, de aprofundar, de criar uma estrutura mais, enfim. E aí fazia parte, assim, de ver. Então, achei que ele fosse dar um exemplo de ver alguém falar, ah, essa esponja é vegetal. Não, aí descer, não, essa esponja não é vegetal, essa esponja é marinha, ela é feita num processo assim, 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 de cultivo, de 2 em 2 anos. E aí explicava, porque o meu conhecimento de todos os produtos era muito aprofundado, porque além de eu já ter pesquisado antes, eu lidava direto com o fornecedor. Então, eu já sabia as perguntas que eu tinha que fazer, enfim. Isso eu acho que é importante, né? Como a questão do zero waste, isso é no mundo inteiro, né? O zero waste precisa aprofundar, não é só mais uma substituição de produtos. Eu comecei a ir além disso, né? Foi quando eu cheguei no insight de transições ecológicas, que daí já não bastava para mim só ter um canudinho de bambu. Quem fez esse canudinho, né? Ainda mais na realidade do Brasil, foi uma cooperativa, foram mulheres. Nossa, pera, isso aqui é importante, isso aqui é especial. Chegou uma fornecedora lá de bambu, de canudinho, eu falei assim: olha, a gente não vende canudo tanto quanto quando a lei foi instituída. As pessoas que adquiriram canudo já adquiriram canudo. Ela falou, nossa, mas esse canudo é feito por uma cooperativa de mulheres que sofrem de um certo X problema, papapá. E aquilo me tocou de um jeito que eu falei, nossa, por mais que eu não venda, como que eu tenho que... Aí eu dei uma super dica para ela. Eu falei, olha, você consegue desenvolver algum outro tipo de material? Podia ser um case para guardar escova de dente, esse que vem de fora, né? Que eu comprava no Brasil mesmo, mas vinha de fora. É assim, ó, o modelo é esse. Entregava, quantas vezes entreguei molde para fornecedor, sabe? Porque você está Então, isso preparando toda a sua cadeia, você precisa que não só o fornecedor chegue para você, mas que ele, da cadeia para trás dele, também faça esse trabalho. Né? Isso é isso o meu aprofundamento, assim. Isso é o que a gente fala, né, Lívia? Que às vezes as pessoas vêm muito querendo surfar na onda. Ai, tenho aqui vários produtos sustentáveis. Você vai ver tudo silicone, como aconteceu uma vez comigo, eu dei uma consultoria de graça para a pessoa, né? Eu fiquei uma hora no telefone explicando para ele que isso não era sustentável, nem aqui nem na China, onde era fabricado, entendeu? E daí, isso é entender um pouco quando a gente fala de estratégia de sustentabilidade, isso que a Lívia falou, olhar da cadeia para trás, quem forneceu para quem até chegar aqui, como foi que essa pessoa trabalhou lá, em que condições, de que lugar veio, de que lugar não veio. E aí eu quero falar duas coisas. Uma é a Lívia dá consultoria para quem quer abrir loja desse, né, dentro do movimento, ela está dando consultoria. Inclusive, eu indiquei uma hoje, tá? Para você. Depois eu te falo. Mas uma outra que você me indicou fez. E É, maravilhosa. tem Nossa, mais ideias uma, incríveis. tem mais uma e eu Muito vou cobrar amor. minha comissão, entendeu? Vou cobrar minha comissão. Tá A bom. segunda a segunda coisa que eu quero falar, que tem um monte de gente perguntando um monte de coisa aqui, eu vou estar começando, na segunda-feira eu vou programar isso, vou estar começando um conteúdo mais voltado para a estratégia de empresas aqui no Sustenta o Quê? E vou fazer lives que provavelmente serão no YouTube, com entrevistas com empresas de benefício, essas empresas B que eu estou falando, que são empresas que fazem o que a Lívia faz. A Lívia não tem certificado nenhum, mas ela já faz tudo isso. Então, o dia que ela quiser uma etiqueta, é só ela pagar, porque a auditoria vai encontrar as coisas já feitas, entendeu? E o Web perguntou mais uma coisa importante aqui, é a questão da ISO, né? A ISO não tem poder de política pública, ela é uma certificação voluntária, nem é obrigatória. Então, a pessoa coloca ISO porque facilmente quem conhece as certificações identifica que padrão essa pessoa está usando. O meu primeiro papo carreira vai ser com o Alexandre Carrasco, ele entende super de ISO, ele aplica ISO,
ele implanta, na verdade, esses processos em empresas, trabalha muito com isso. Então, quem tiver interesse pode, de repente, estar indo conhecer como ele se preparou, como que funciona um pouco disso. E acho que é isso. Agora, auxilia sim. O que uma certificação auxilia? Você cria um processo dentro da empresa, entendeu? Para ninguém sair da linha. Então, você não tem que ficar voltando lá toda hora. Você cria um procedimento e tal, e isso fica normatizado. Só queria Aí, comentar, Dani, que você me fez uma pergunta e eu não comenta. respondi. Essa última pergunta que você me fez, que foi sobre o que que eu tinha. Foi isso ou isso eu respondi? Me perdi, desculpa. Do que você tinha? Do que eu tinha. Essa última pergunta que você me fez, eu não lembro, mas eu não respondi porque eu voltei na anterior, entendeu? Ah, já não sei mais. O que você tinha? Ah, não sei o que era, porque aí veio um monte de pergunta aqui. Vocês faziam auditoria com os fornecedores? Como funcionava a rastreabilidade? Então, eu conheci vários processos de fornecedores. Fui, antes até do Catarse, eu era louca de fazer visita. E depois, durante, ainda quando eu não tinha inaugurado, eu fiz várias visitas. Então, fui aos locais, fui conversar quando era em São Paulo, né? E quando não era em São Paulo, era na base da confiança. Mas eu já vinha seguindo esse fornecedor. Como eu vi nascer, né? Por exemplo, a Jaci Natural, por exemplo, que é uma marca que foi fechada, inclusive, porque não tinha Anvisa na época, daí ela aconteceu isso com eles foram lá, daí aí que eles foram tirar a Anvisa, tal, não sei o quê. Então, você já conhece a história da marca. Obviamente que, por exemplo, isso que você está falando do sistema B, ele já tem esses processos de auditoria, né? Por isso que ele é uma Tem. certificação, por isso que ele tem você tem como, você precisa provar tudo que você está falando, enfim, é um processo longo, né? E por isso é uma certificação. Eu conhecia. Se o cliente, é óbvio que se ele falar, esse óleo é orgânico, eu não vou saber se o óleo é orgânico ou não, mas muita coisa que eu pegava assim, ó, aqui, né? Eu E sei o tipo, que e é. até do fornecedor ir lá e mostrar a matéria-prima, falar, nossa, ó, eu faço isso aqui e tal. Eu dei consultoria assim, a rodo para fornecedor lá, de falar, ó, essa matéria, você acha esse óleo aqui, você faz assim, você. Porque meu interesse era de que eles melhorassem, na verdade, né? É Depois, uma quando eu concebi esse termo aí, transições ecológicas, que não é meu, eu peguei e fiz um download universal, isso aí já existe, né? Tudo existe. Mas eu fiz um downloadzinho, e aí é isso, as pessoas todas precisam se tornar mais sustentáveis. Os fornecedores também, as marcas, as empresas, todas as pessoas, né? Enfim. Isso que você está falando é uma das bases, eu acho, de valores para a gente ter uma sociedade diferente, que é essa construção de relacionamentos de confiança entre os fornecedores. Então, você fazia uma troca, você dava a informação que ele precisava para ele ser melhor, e, por outro lado, vocês iam criando essa confiança. E aí, quando você fala de visita, eu sei muito o que é isso, porque eu fui gerente de banco. E eu cuidei de empresas durante 17 anos quase. Então, o que eu fazia? Eu visitava, eu tomei muito na cabeça, tomei. No começo eu tomava mais, no final eu tomava menos. Porque na visita, com as perguntas certas, visitando às vezes assim, sem marcar, sem a pessoa se preparar para te receber. Então, a gente ia pegando muita malícia da experiência e ia identificando, essa pessoa está falando a verdade ou não está. E aí, às vezes, na própria recepção, na espera, né? Você é atendido por alguém que não estava preparado, não sabe quem é você, e você pergunta e a pessoa conta as verdades, entendeu? Então tem muita coisa que eu já peguei assim e deixei de aprovar empréstimo para cliente porque o cara não registrava funcionário, sabe assim, explorava, ia ter problema, né? Ia ter problema, além, né? Na época, enfim, isso é outra questão, é outra live. Mas o pessoal perguntou aqui muito de certificação. Então, esse é um processo mais do dia a dia, que ela está falando assim, da experiência dela, né? Não é uma certificação. Eu queria que você falasse, eu estou preocupada com o tempo, porque eu não vi a hora que a gente caiu, e Também eu não queria que vi. você falasse do novo negócio, né? Porque você tem a consultoria para quem quiser se aprofundar em abertura de negócios dessa categoria e tal. Eu tenho a mentoria para quem quiser
se desenvolver mais e saber se é realmente empreender que você quer, né? Vou ter outros papos carreira com várias pessoas assim de perfis diferentes. Quem quiser pode ir lá no link na minha bio. Então, acho que agora a gente pode falar um pouquinho desse novo negócio que nasceu esta semana, né, gente? Não, nasceu faz uns 2, 3 meses, mas Não, eu oficialmente. Porque sempre tem o antes, que ninguém sabe do antes, né? não, mas Mas pra... não, é uma vírgula só. É aí uma era coisa aleatória. gravidez, amiga. Aí era gravidez. Agora que foi o parto, entendeu? Isso, pari. Julho, né? Sempre em julho. Não, mas uma coisa que eu ia dizer é assim, quando eu fundei o espaço, eu não entendia nada de comércio, né? Eu tinha trabalhado em shopping e tal, com 17 anos eu já era subgerente da loja, da rede lá, de uma das lojas que eu trabalhava. Nem existe mais essa loja, pode falar, era mercearia, não sei se você conhece essa loja. Conheço, eu comprei lá. Nossa, então, será que eu te atendi? Adorava, No Center adorava. Norte eu No trabalhava. Iguatemi? Não, Eu trabalhei no Iguatemi 2 anos. Iguatemi, meu. Olha, eu frequentei É. Iguatemi, menina. Faz 3 anos que eu não entro lá. Também, bom, shopping nunca mais, depois desses 4 anos. Enfim, com 17 anos, então eu tinha essa vivência, mas de gerir esse negócio, não, obviamente. Então, várias presepadas, né? É. Várias. Era muito mais de 2 por dia. Então, uma coisa que eu acho importante falar, você precisa ter uma boa assessoria contábil, você precisa ter um contador ponta firme, que saiba te auxiliar nas questões do seu negócio, precisa ser uma pessoa, né? No meu caso era comércio, precisa ser uma pessoa que entenda daquilo. Porque tem um monte de coisa burocrática que você tá, ao mesmo tempo, tocando a emoção, é igual a emoção e razão, tá ligado? Nossa, eu usei uma gíria da adolescência. É igual a emoção e razão. Você tem que tocar a emoção e a razão ao mesmo tempo, mas, meu, comigo aconteceu muito rápido, porque foi um boom, né? Então, todos os volumes, tudo que eu estava projetando no cenário pessimista foi logo para otimista de cara. Eu tinha feito 3 cenários, né? Antes para tudo a gente faz 3 cenários, eu e meu marido. 3 cenários, 3 cenários. Enfim. Então, a questão do comércio, que eu não tinha experiência nenhuma, eu apanhei muito. Apanhei pra caramba. É complicado, tem coisas que você, às vezes, o pessoal falava pra mim, você tem que procurar o Sebrae, você tem que procurar o Sebrae. Meu, você tem que procurar alguma coisa assim. Tomar cuidado com as consultorias que você contrata, né? Você que trabalha muito com isso, Dani, sabe muito melhor do que eu. Eu perdi muita grana com consultoria que não resolveu o meu problema. Então, além de ISO de empresa e de produto, a gente precisa de ISO de consultorias, na verdade, sabe? Porque, óbvio, isso você se protege sabendo um pouco disso e também com algumas indicações muito boas, né? E aí, para alguns tipos de coisas, eu não tinha ninguém para me indicar. Então, eu ia indo porque eu precisava resolver aquele problema. Então, tomar cuidado. E sempre assim, negócio, tem as presepadas das burocracias, é bom entender antes, é bom você ter uma pessoa que você possa conversar, enfim, contabilidade, formar uma boa equipe, isso que a gente já falou. Esse meu novo negócio, ele é uma empresa que eu fundei, na verdade, né, aqui na Suíça, chama Global Ecological Transitions, porque eu concebi isso em outro momento, eu ainda estava na loja quando eu concebi, eu cheguei a pensar, processar, mas eu não tinha tempo, né? Eu estava tão operacional, tão no processo do negócio, que eu já não tinha mais tempo para fazer evoluir as coisas, né? E aí, de acordo com os andamentos da vida, aconteceu que eu saí, né? Eu saí da empresa, às vezes as pessoas não sabem que eu não estou mais na Uma Vida Sem Plástico, mas eu não faço mais parte, é tocada pela minha ex-sócia, o negócio, enfim, e que tenha muitas prosperidades e tudo mais. E aí eu senti essa necessidade de fazer esse aprofundamento. E aí eu lancei esse negócio que chama Global Ecological Transition, que se propõe realmente a fazer, a ver esse raio-x da cadeia produtiva inteira. Então, esses produtos que estão ali, teve uma metodologia que analisa mais de 90 aspectos de um único produto. Então, de um único produto, eu sei 90 informações em relação desde a extração da matéria-prima até o final de uso, né, do produto. E aí isso tá, assim, igual a qualquer negócio, tá sendo feito aqui ao vivo agora, já tá pronto, já tem produtos que
já geraram os seus gráficos, as suas notas, né? A gente gera notas. E é bem parecido com o sistema B, né, Dani? A gente estava conversando até um outro momento, e aí eu te falei, mas como que é? Me explica, eu quero saber, porque eu quero fazer, porque eu quero uma auditoria terceira, eu quero, enfim, a gente... eu acho que depois que a gente dá esse passo de ir para essa coisa analítica, né, da cadeia, a gente começa com outras necessidades, né? Um comércio tem necessidade, uma empresa que vai trabalhar com certificação tem outra, e cada um tem os seus detalhes, né? Que a gente precisa sempre estar atento, assim. Gente, eu vou terminar, agradecer para a gente poder salvar, para dar tempo de salvar, agradecer a Lívia, a gente conversa muito, eu acho que quem tem esse interesse e tem certeza disso, pode procurá-la. Eu ia até colocar a musiquinha dela aqui, não sei se vai dar tempo de tocar uma musiquinha, mas assim, eu vou trazer na terça-feira que vem uma psicóloga que fala muito de transição de carreira e que já foi uma empreendedora de impacto, de slow food. Então, vai ter mais um Papo Carreira de graça e depois eu espero que vocês se inscrevam, né? E participem da versão paga, que também é bem barata, tá? E tá aí à disposição. Essa foi a primeira música que eu fiz com ele. Tem um valor especial. Gente, obrigada, Dani. Um beijo imenso para você. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Qualquer coisa, a gente se fala pelos bastidores. 2h da manhã, lá na Suíça, e ela aqui com a gente. Obrigada, amiga. Um beijo. Adolescência. É igual emoção e razão. Você tem que tocar emoção e razão ao mesmo tempo, mas, meu, comigo aconteceu muito rápido, porque foi um boom, né? Então, todos os volumes, tudo que eu tava projetando no cenário pessimista foi logo pro otimista de cara. Eu tinha feito 3 cenários, né? Antes Para tudo a gente faz 3 cenários, eu e meu marido. 3 cenários. Enfim. Então, a questão do comércio, que eu não tinha experiência nenhuma, eu apanhei muito. Apanhei pra caramba. É complicado, tem coisas que você... Às vezes o pessoal falava pra mim, você tem que procurar o Sebrae. Você tem que procurar o Sebrae. Meu, você tem que procurar alguma coisa assim. Tomar cuidado com as consultorias que você contrata, né? Você que trabalha muito com isso, Dani, sabe muito melhor do que eu. Eu perdi muita grana com consultoria que não resolveu o meu problema. Então, além de ISO de empresa de produto, a gente precisa de ISO de consultorias, na verdade, sabe? Porque, óbvio, isso você se protege com sabendo um pouco disso e também com algumas indicações muito boas, né? E aí, para alguns tipos de coisas, eu não tinha ninguém para me indicar. Então, eu ia indo porque eu precisava resolver aquele problema. Então, tomar cuidado. E sempre assim, negócio, tem as presepadas das burocracias, é bom entender antes, é bom você ter uma pessoa que você possa conversar, enfim, contabilidade, formar uma boa equipe, isso que a gente já falou. Esse meu novo negócio, ele é uma empresa que eu fundei, na verdade, né, aqui na Suíça, chama Global Ecological Transitions, porque eu concebi isso em outro momento, eu ainda estava na loja quando eu concebi, eu cheguei a pensar, processar, mas eu não tinha tempo, né? Eu estava tão operacional, tão no processo do negócio, que eu já não tinha mais tempo para fazer evoluir as coisas, né? E aí, de acordo com os andamentos da vida, aconteceu que eu saí, né? Eu saí da empresa, às vezes as pessoas não sabem que eu não estou mais na Uma Vida Sem Plástico, mas eu não faço mais parte. É tocada pela minha ex-sócia, o negócio, enfim, e que tenha muitas prosperidades e tudo mais. E aí eu senti essa necessidade de fazer esse aprofundamento. E aí eu lancei esse negócio que chama Global Ecological Transition, que se propõe realmente a fazer, a ver esse raio-x da cadeia produtiva inteira. Então, esses produtos que estão ali, teve uma metodologia que analisa mais de 90 aspectos de um único produto. Então, de um único produto, eu sei 90 informações em relação desde a extração da matéria-prima até o final de uso, né, do produto. E aí isso tá, assim, igual a qualquer negócio, tá sendo feito aqui ao vivo agora, já tá pronto, já tem produtos que já geraram os seus gráficos, as suas notas, né? A gente gera notas.
E é bem parecido com o Sistema B, né, Dani? A gente estava conversando até um outro momento, e aí eu te falei, mas como que é? Me explica, eu quero saber, porque eu quero fazer, porque eu quero uma auditoria terceira, eu quero, enfim, a gente... eu acho que depois que a gente dá esse passo de ir para essa coisa analítica, né, da cadeia, a gente começa com outras necessidades, né? Um comércio tem necessidade, uma empresa que vai trabalhar com certificação tem outra, e cada um tem os seus detalhes, né? Que a gente precisa sempre estar atento, assim. Gente, eu vou terminar, agradecer para a gente poder salvar, para dar tempo de salvar, agradecer a Lívia, a gente conversa muito, eu acho que quem tem esse interesse e tem certeza disso, pode procurá-la. Eu ia até colocar a musiquinha dela aqui, não sei se vai dar tempo de tocar uma musiquinha, mas assim, eu vou trazer na terça-feira que vem uma psicóloga que fala muito de transição de carreira e que já foi uma empreendedora de impacto, de slow food. Então, vai ter mais um Papo Carreira de graça e depois eu espero que vocês se inscrevam, né? E participem da versão paga, que também é bem barata, tá? E tá aí à disposição. Essa foi a primeira música que eu fiz com ele. Tem um valor especial. Gente, obrigada, Dani. Um beijo imenso para você. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Qualquer coisa, a gente se fala pelos bastidores. 2 horas da manhã, lá na Suíça, e ela aqui com a gente. Obrigada, amiga. Um beijo.